aí, amigos do Formiga Elétrica, estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela. Desta vez vamos falar sobre Rastro da Maldade. De maldade. Puta que pariu. E aí, pessoal? Pode começar. Não, pode, vai. Tá bom. Ah, vai assim mesmo? Foda-se? Tá bom, beleza. Quer que eu comece? Ah, tá bom, vamos ver. Bone Tomahawk, batizado aqui de Rastro de Maldade. O título em português, ele já faz uma referência a um clássico do western, né, que é o Rastros de Ódio, né? E não é exagero a gente falar que é uma mistura de quadrilha dos sádicos do Wes Craven com Canibal Holocausto com Rastros de Ódio, né? Isso, exatamente. Eu também acho, convenhamos, né? Um nome bom, Tomahawk, é um nome sutil, né? Ele tem uma certa... tem um porquê, né, de existir esse nome dentro da narrativa, mas aí resolveram criar um nome extremamente genérico, né? Rastro da Maldade é para remeter, obviamente, né, aos anos 50, 60 do western, mas assim, perde um pouquinho, né, da sutileza do filme, né? Não que o filme seja sutil, sim, obviamente, mas pela ideia, né? O filme ele é um western, né? Uma junção assim extremamente ousada, né? Um diretor novo, né? Que é o Craig Zeller. Craig Zeller. Aliás, é bom falar que esse filme ele é uma joia escondida no catálogo da Netflix, né? Para quem já quiser ir atrás, sabe? Joga lá Rastro de Maldade, Bone Tomahawk, que não vai se arrepender de fato. São poucos os filmes, né, de western que flertam com o terror, né? E quando acontece isso, ou vai cair no trash, né, ou é um filme meia boca. Esse diretor foi bastante ousado em fazer essa mistura e criou um filme muito legal, assim. É um filme extremamente divertido e ao mesmo tempo ele é inteligente, né, cara? Porque ele tem muita coisa bacana, muito diálogo legal. O roteiro foi escrito só uma vez, né? Não teve um tratamento de roteiro direto filmado, né? E assim, vamos lembrar que o Zeller, ele é o roteirista, o único roteirista e diretor do filme. E ele é um cara que vem da literatura. Então até essa esperteza na escrita, obviamente vem de lá, né? Mas como que esse cara estoura na indústria, né? Porque esse filme é de 2015. E aí algumas pessoas que estão assistindo aí podem perguntar, pô, como é que eu nunca ouvi falar desse cara, nunca ouvi falar desse filme e tal. Bom, você já não tem mais desculpa, pode procurar na Netflix. Mas a história do Zeller, assim, de sair da literatura e ir para o cinema, começa com uma crítica muito positiva do Kurt Russell, que leu o livro dele, um dos livros dele, em 2013, e falou muito bem e tal. Até essa edição, a reedição do livro ganhou um comentário do Kurt Russell na contracapa. E aí é óbvio, né? O Kurt Russell está nesse filme, né? Aqui também um dos grandes acertos, né, dessa produção. Sim. Colocar o Kurt Russell que tem cara de western, né? Não tem. Ele tá com belíssimo bigode, sim, né? Tombstone, né? Exatamente. Aliás, o acerto dele, né? Além de ter um roteiro bem encaixadinho, né? Bem bacana. Os atores, né? A equipe de atores, né? Então você tem o Kurt Russell, tem o Richard Jenkins, tem o Matthew Fox, né, também, né? Fazendo a melhor coisa da vida dele, né? Então, muito lembrado, né, pelo Lost, mas assim, ele tá super bem, então tá casando bem, né? São atores que estão muito bem no filme, né? Acho que ajuda também o próprio, né, o diálogo que eles têm, né? Então, o que eles têm para falar, como tá bem escrito, então isso funciona bastante. Mas eles, né, trazem bastante coisas dele, assim, pro personagem, que é muito legal. Só que a gente não deu a sinopse, né? Pô, a gente já tá entrando aí no Apesar que você pode ler lá no Netflix, lá na sinopse, mas... Não, mas isso nunca funciona. A questão é que Bone Tomahawk, ele é um filme de jornada, né? É um road movie dentro do universo de western, em que um grupo de pessoas vai atrás de resgatar a esposa de um deles, de uma das pessoas desse grupo, que está nas mãos de uma tribo indígena misteriosa, né, mas que dentro do próprio universo indígena eles são considerados bárbaros, né, porque eles são canibais. Por isso que a gente falou do quadrilha de sádicos no começo, Canibal Holocausto e tal. Então aí você pensa, nossa, tem canibal no meio e tal, é um filme, é um negócio que cai pro exploitation, é um negócio que cai pro gore exagerado. Ele usa elementos do exploitation, mas em nenhum momento isso é exagerado, né? Porque o filme ele tem 2 horas e 12, mas assim, grande parte disso é a jornada, né? Até o incidente incitante, até juntar todo mundo, e aí vai
essa coisa vai crescendo e tal, mas quando chega o exploitation de fato mesmo, ele não pesa. Porque a preparação daquilo que eles encontrariam no final dessa jornada, ela foi muito eficiente. Então, quando ela acontece, ela choca, é óbvio, né? Ninguém consegue ver aquilo e sair incólume, mas ainda assim você já estava preparado para alguma coisa muito chocante, né, que acontecesse naquele momento, né? O diretor, na verdade, ele já abre, né, o filme com choque, né? Então, assim, e eu acho super legal quando isso acontece, uma outra ousadia dele, né, que ele já abre o filme com uma cena já mais gore, né, mais pesada. Né? E são poucos filmes que fazem isso, né? E ele faz, eu acho que aí ele já está preparando também para o restante do filme, que você pode esperar, né, o que vai acontecer, né? Então ele vai chocar em algumas cenas, mas você já está esperando isso, que isso aconteça. Apesar do gore, né, apesar de ter, né, a exploitation que você pode pensar, assim, ele é feito na medida certa e você já espera isso. E o filme não é um trash, cara. Tem cenas pesadas e tá longe de ser trash, ele é muito inteligente, uma construção bem inteligente. Aliás, essa uma sensibilidade rara, né, que o cara mostra na condução do filme, né? Ele já mostrou que era um grande roteirista, né? E como diretor, ele também mostra uma desenvoltura rara. É o primeiro filme do cara, segundo roteiro filmado. Sim. E primeira experiência na direção, né? Comandando aí seu próprio texto. Orçamento inacreditável de menos de 2 milhões de dólares. Cara, tenha isso na cabeça quando você assistir esse filme, ou se você já viu, assista de novo e pense nisso. Esse filme custou menos de 2 milhões. É inacreditável isso. Você vê que é a vontade do elenco. Acho que muitos ali no elenco devem ter sacrificado uma parte do seu cachê ou boa parte do orçamento foi para os atores, né? Talvez, não sei, enfim. Apesar que as cenas, a ambientação é super legal, né? Bem feita, né? E toda a parte de efeitos, os efeitos especiais, no caso, né? As mortes são também muito bem feitas, né? Sim. O fato dele pegar e explorar bastante essas paisagens abertas aí, né, que é bem próprio do western. Aliás, aí, uma das coisas que a gente percebe que refletindo depois a gente percebe que o filme economizou era justamente nos cenários que compõem a cidade. Sim. Porque essas sequências elas são compostas basicamente por interiores, né? A gente não vê aquela cidade um plano geral e tal. Então, ok, vai se ocupar das paisagens por onde eles vão viajar para chegar nessa tribo. E nesse momento, aonde você esperaria ouvir uma trilha sonora grandiloquente, um negócio que ia pesar, porque o cara tem que colocar acessórios cosméticos, ou seja visuais ou de som, para compensar essa falta de dinheiro. E na verdade, o Zeller ele se sente absolutamente à vontade com isso, porque você vê que o uso de trilha sonora é extremamente pontual, né? Ele confia muito na interação entre esses personagens enquanto eles estão viajando, né? Isso é fantástico, cada um é muito diferente do outro, né? Isso é bom falar. E não existem heróis. O próprio Kurt Russell ele não é um cara bonzinho. O Matthew Fox ele parece ser um cara altruísta, mas ele tem outras motivações por trás daquilo que ele está fazendo. O Richard Jenkins é fantástico, né? Isso mostra, né, que o que o Craig Zeller, né, escreveu, né, a dedicação que ele deu para os personagens é muito interessante, né? Então você tem o Kurt Russell, ele é o xerife mais tradicional, né? Aquele que vai, né? Tem aquela pinta de herói. Mas assim, o destaque para mim, né, é o Richard Jenkins mesmo, né? Que você está falando. Ele tá genial, assim. E o personagem dele é muito legal, né? Porque ele é um cara, ele é mais velho, né? Ele é o subxerife, né? Na história. E ele é ingênuo, né, cara? Ele tem umas sacadas, assim, que às vezes esse cara tá com problema de Alzheimer, né? Uns comentários, assim... E faz parte do personagem dele, né? E ele é um personagem como se fosse mais frágil, né? Dentro na relação. E aí o contraponto você tem no Matthew Fox, que é o cara, que é o atirador de elite ali, né? Do grupo, né? Então é o cara mais... É aquele que, né, fala, né? Pô, matei sei lá quantos índios, né? Enfim. Então ele é o especialista do grupo, né? Então rola um contraponto, é legal. E essa dupla, eu acho, pra mim, os dois são os dois mais legais do filme, né? E então essa dedicação do roteirista, diretor, né?
com os personagens é muito interessante, cara. Então, e assim, você não se cansa, né, nos diálogos, são diálogos divertidos, inclusive, né, mas nunca escrachados, né, e tem várias cenas, assim, sensacionais, né, muito bacanas, muito bem criadas, né, por ele. Não é um exagero, né, mas a gente tem que falar que o Zeller realmente é um cara que as pessoas precisam conhecer mais, né? Porque... A ser acompanhado, né? Um cara novo ainda. Com certeza. Mas só eu vi o filme seguinte dele, né? Que é o Confronto no Pavilhão 99, né? Também ele segue a mesma pegada, tá? Embora a ambientação seja muito diferente, mas assim, o que eu percebo é que esse é um cara extremamente talentoso na escrita, só pra começar, entendeu? Ele é um cara assim, que se ele tivesse aparecido nos anos 90, cara, ele poderia ter estourado como um Tarantino mesmo, né? Mas sei lá o que acontece hoje e tal. Bom, provavelmente a indústria é mais careta, tal, o cara faz filmes mais violentos até do que o Tarantino, né? Dentro de certas sequências, né? Não num geral talvez, mas localizados, né? Em sequências específicas dentro da narrativa dele. Mas enfim, é um cara que, sabe, por ter vindo da literatura, por escrever roteiros que não são reboots, não são remakes, não são, sabe, não é derivado de nada, é um roteiro original. E esse mesmo cara pega e dirige bem, cara, na boa. Tudo isso, se não for motivo suficiente para você acompanhar a carreira do cara e assistir, ou até reassistir agora que a gente falou tudo isso, O Rastro de Maldade, cara, na boa, você não gosta de cinema. Bom pessoal, Formiga Elétrica, se você ainda não sabe, tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Então se você está afim de ajudar a gente a produzir conteúdo, tornar esse projeto sustentável, não só aqui no canal, mas no nosso site com nossos artigos e também no podcast quinzenal, você pode entrar lá em www.apoia.se/Formiga Elétrica e contribuir com o tanto que você acha que é justo para nós e fazer parte aí da nossa família de apoiadores e tal. E ganhar algumas pequenas recompensas aí nessa primeira fase da campanha. Mais pra frente, conforme as coisas forem crescendo, a gente consegue aumentar isso, aumentar também a nossa produção de conteúdo e aumentar também as recompensas aos nossos apoiadores. Então, dá uma olhada lá. Não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter. Escuta o nosso podcast lá no SoundCloud, que também está no Spotify. Se inscreve no canal se você ainda não fez, só clicar aqui na formiga que está na cabeça do Paulo. É isso, não esqueça de ativar o sininho para ser notificado a cada novo vídeo e a gente se despede aqui. Falou!